Bom dia, colegas do PPGDR. Bom dia, professora Ieda. Conforme o que foi estabelecido na disciplina de epistemologia, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Arthur Escobar, de maneira bem específica, sobre o seu artigo que é intitulado O Lugar da Natureza e a Natureza do Lugar, Globalização ou Pós-Desenvolvimento. É um trabalho que foi publicado no ano de 2005 no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Mas antes de fato adentrar no artigo, é importante falar que o Arturo Escobar ele é um antropólogo de origem colombiana, é atualmente professor na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e os seus interesses de pesquisa acadêmica incluem ecologia política, antropologia do desenvolvimento, movimentos sociais, movimentos de antiglobalização e teoria do pós-desenvolvimento. E assim, o artigo também é escrito sobre esses mesmos vieses. Esse artigo ele é separado em alguns tópicos. O primeiro dele é lugar e cultura, o segundo, lugar da natureza, conhecimento local e modelos natural. O terceiro, a natureza do lugar, repensar o local e o global. Quarto, a defesa do lugar, algumas implicações para a ecologia política. Bom, em um primeiro momento, o trabalho ele vem tratando sobre o lugar. O que é o lugar? O lugar, quando a gente pensa só sobre o nosso viés um pouquinho mais fechado, que é de um território demarcado geopoliticamente, com fronteiras, ou biomas, povos, etnias e línguas parecidas que de fato também dizem sobre um ser lugar, mas ele vai além disso. O lugar, como tratado por Arturo, é um lugar de ser e conhecer, um lugar como alguém. Além do físico, um lugar como memória. E é assim que o artigo vai tomando seus encaminhamentos, né? Mas são questionamentos assim que passam sobre diversos vieses, sobre vários olhares e perspectivas diferentes, sobre vários conceitos e vários pontos de vista. Então, ainda existem muitos questionamentos sobre o que de fato é um lugar, né? E esse aqui é um pensamento, é mais uma visão. E além disso, o lugar ele também tem a ver com ausência de lugar, com uma condição generalizada de desenraizamento, de quebra, de ruptura. É justamente por quê? Porque o lugar ele passa muito além de uma divisão fronteiriça política. É um fator que é um fator essencial para a condição humana, né? Que muitas vezes ela envolve uma condição aguda e dolorosa de desligamento, como é o caso de exilados, refugiados, até o que a gente vê muito atualmente, que é o caso de tantos imigrantes entrando até mesmo no Brasil, sendo levados a fugirem de seus locais, quer seja por guerra, quer seja por questões de natureza, né, forças maiores naturais, como é o caso, por exemplo, do Haiti, que sofreu o terremoto, e acaba obrigando a expulsar os filhos daquela terra, né? E ali a gente cria uma condição generalizada de desenraizamento. Mas, além disso, dentro do lugar, existe um sentimento de pertencimento. Porque, além de uma experiência de uma localidade específica, com um grau, né, de aproximação, existe a conexão do trabalho diário. A identidade ela é construída, ela nunca é fixa. E ela continua sendo importante na vida da maioria de todas as pessoas, mesmo que não se admita. E é isso que leva o sentimento de pertencer
a um lugar que leva ao sentimento de regressar para aquele lugar, de querer regressar, de querer estar ali. Exemplo, quantas vezes vimos casos de pessoas que buscam vidas melhores em outros estados, em outros países, mas nem sempre ali existe um sentimento de pertencimento, né? Então o autor ele também passa por essas ideias, até como a defesa de um lugar. Além disso, o lugar entre as palavras ele desapareceu nesse frenesi da globalização, nessa correria, tudo muito rápido, tudo muito perto, mas é que também é tão distante, né? Então, assim, ao longo do quão modernos estamos sendo e nos tornando, acaba que vai enfraquecendo e tornando diminutos os lugares, né? Como consequência aí do que a gente tem da compreensão, do lugar do conhecimento, da natureza, da economia. Então, assim, talvez seja um momento para reverter algumas dessas assimetrias e focar no que de fato é importante, né? Como lugar da criação, para a cultura, para a natureza, para a economia, né? E de fato é um sentir crescente, né? Que daqueles que trabalham na interseção do ambiente do desenvolvimento, como é o caso do Arturo, apesar de que as experiências desse desenvolvimento ele significou para a maioria das pessoas, né, um rompimento do lugar, uma diminuição, ao mesmo tempo que uma expansão de coisas interconectadas, é uma diminuição cultural, é uma diminuição de línguas, é uma diminuição de pessoas, de povos, de religiões ao mesmo tempo. Bom, então esse é o principal argumento do trabalho, né? Que é como é que as teorias do pós-desenvolvimento e a ecologia política, elas podem ser espaços de esperanças para reintroduzir uma dimensão baseada no lugar, né? Discussões sobre globalização e articulando, né, a defesa do lugar. E isso, claramente, leva em consideração as pessoas que estão, os atores ali daquele meio, né? O enraizamento dessas pessoas, quais são os limites e quais são os pertencimentos a quais os atores ali estão envolvidos, né? E aí que o autor ele traz assim alguns questionamentos que são bem interessantes, que é como reconceber a etnografia, o estudo do espaço, para além dos lugares e culturas que são limitadas espacialmente. Como que se explica a produção de diferenças no mundo de espaço profundamente interconectado? Bom, mas um outro ponto que ele é muito persistente é a marginalização do lugar, principalmente na teoria ocidental, né? E das consequências que ela teve no pensar das realidades submetidas historicamente ao colonialismo ocidental, né? O domínio dos espaços sobre o lugar, ele tem operado como um dispositivo epistemológico profundo, né, do eurocentrismo na construção da teoria social que a gente ainda vive, né? E é essa negação do lugar, das múltiplas consequências para a teoria, das teorias do imperialismo e da resistência, do desenvolvimento, que pudessem ser melhor exploradas no âmbito ecológico, exemplo do que se diz, né? E é nesse âmbito também que o desaparecimento do lugar, ele é claramente vinculado à invisibilidade nos modelos culturalmente específicos da natureza e da construção dos ecossistemas, né? Que somente, assim, não dá para dizer que foram só nos últimos anos, né? Mas é que mais nos últimos anos que os assuntos estão sendo mais explorados e mais debatidos abertamente, né? De modo mais expansivo para toda a sociedade. E partindo, então, de algumas dessas considerações, o autor ele traz uns questionamentos, né? Como quais são as novas formas do global que elas podem ser imaginadas desse ponto de vista. Quer dizer, do ponto de vista da
do não olhar único sobre um só ser, sobre um só lugar, sobre só um pertencer, de um ponto de vista que não seja excludente, como é o caso que a gente vê do colonialismo, né? Dessa não visão diminuta das outras formas de ser, né? Podemos, então, elevar os imaginários, incluindo modelos locais da natureza, a linguagem da teoria social e projetar seu potencial a tipos novos de globalidade, de maneira como formas alternativas de organizar a vida social. Em que medida podemos reinventar tanto o pensamento como o mundo de acordo com a lógica das culturas baseadas no lugar? É possível lançar uma defesa do lugar como o lugar, como um ponto de partida de construção da teoria e da ação política? Quem fala em nome do lugar? Quem o defende? Esse aqui é um ponto muito interessante, porque assim, será que de fato a gente escuta quem está tentando falar? Será que de fato existe um espaço para falar? Aqui tratando de povos, de pessoas que são exclusas no seu processo de pertencimento, quer seja por cor, quer seja por raça, por religião, por, por opções sexuais. Então, assim, passa muito além de tudo que a gente consegue ver de uma perspectiva só, né? E quem o defende? Será que quem de fato defende também não está falando pela pessoa? Será que quem me defende me dá espaço para de fato falar? Então, são questões assim que passam por tantos outros olhares e até olhares para subalternos, sabe? Questões de subalternização, de colonialismo, de epistemicídio. Então, tantas coisas e tantos modos outros envolve aqui o estudo do Arturo, né? E é um dos pontos assim mais chave para esse primeiro momento que ele traz, então, que é o questionamento do que é o lugar, do que é o ser, do que é o pertencer e como que defender, como que se cria o espaço então para uma nova visão. E é possível encontrar nas práticas baseadas no lugar uma crítica do poder e das hegemonias sem ignorar o seu arraigamento nos circuitos do capital da modernidade? Bom, são questionamentos, né? E então aqui a gente entra no segundo ponto que o autor nos traz, né? Que é o lugar da natureza, o conhecimento local e modelos do natural. Bom, então ele começa a questionar os conhecimentos, né? A questão do conhecimento local, em especial, né, do conhecimento dos sistemas naturais, ele também é abordado nos últimos anos sobre várias óticas, né? As cognitivas, as epistemológicas, as etnobotânicas, etnobiológicas e de maneira assim, mais abrangente a antropológica também. E em conexão aí com uma variedade de temas, taxonomias primitiva, conservação de biodiversidade, política, territorialidade, a geografia, os movimentos sociais e tantos os outros, né, conhecimentos dos sistemas naturais. Mas então, para falar da natureza do lugar, em um primeiro passo, o autor ele diz que a natureza ela não se manipula, né? Então, nesse meio, ele passa primeiro a falar de alguns povos originários, né? Povos indígenas e também povos rurais. E aí a gente consegue perceber que a cultura ela não fornece uma quantidade particular de objetos com as quais a gente possa manipular a natureza, né? A natureza ela não se manipula, a natureza, a cultura, elas são analisadas através de entes, dados, né? Através de investigações, de pesquisa, assim como a construção cultural, né? Se é que desejamos determinar o seu funcionamento como tal,
para estudar uma construção cultural da sociedade, né, do gênero ou da economia. Então não existe, no ponto de vista do autor, uma manipulação da natureza, que também, de acordo assim, com a visão do autor, ela não é uma visão única acerca do que caracteriza precisamente os modelos do locais da natureza. Ainda que grande parte, né, os estudos etnográficos, eles compartilham de alguns pontos em comum, incluindo os interesses pelas questões epistemológicas, a natureza dos dispositivos cognitivos, dos modelos cultural e natural e da comensurabilidade dos não distintos modelos, dos mecanismos gerais através dos quais a natureza é aprendida e construída, em especial a existência ou ausência de esquemas gerais para a construção da natureza, seja ela universal ou não, e a natureza do conhecimento local, incluindo o conhecimento que é plasmado e desenvolvido através da prática, se ela é explícita ou não, e o desenvolvimento através de algum tipo de processo do pensamento. E assim, na continuidade desse pensamento, né, que o cultural ele está arraigado através do símbolo, através de ritos, através de práticas, em especial nas relações sociais que são do tipos não modernos ou e não tão capitalista, né? Mas assim, o que a gente dita hoje e, e vê muito em diversos estudos, né? Que são até as relações extra-humanos ou relações não humanas, né? Que contém mecanismos aí que passam além dos circuitos biofísicos humanos, né? Supranatural. Bom, e então nesse meio de conhecimento do lugar, da natureza, do lugar, aqui a gente tem também os ritos e os símbolos e tudo que envolve os universos de outros povos e meios outros que eles podem ser explicados ou não, podem ter vieses científicos ou não. E nesse sentido, o Arthur ele traz uma fala da Ellen que é uma pesquisadora também da natureza e da ecologia política, e ela fala que esse tipo de conhecimento, esses padrões de símbolos rituais e danças e que fogem ao que é tido como moderno e natural e certo, eles acabam que evita o relativismo, que faz com que as diferentes construções elas possam ser comensuráveis, né? E ao mesmo tempo evitar o universalismo, né? Que reduzindo a construção não ocidental, o universalismo que acaba por reduzir a construção não ocidental, ou seja, aquilo que foge ao colonialismo, e elevando as lógicas culturais específicas e os conhecimentos corporizados, que acha então ali uma esperança, um caminho para poder tentar transpassar, né, todos esses vieses que acabam e, e posições que acabam por excluir todos os outros diferentes. Mas então, Arthur ele traz alguns outros olhares de biólogos, e entre eles, Maturana e Varela, eles sugerem que o processo de cognição, ou seja, conhecimento, não é um processo de construir representações de um mundo estático, de um mundo parado, de uma mente parada, estática e linear e reta, externa a esse mundo, como se apresenta a ciência cognitiva convencional. Eles sustentam que a cognição sempre é a experiência arraigada que se leva a cabo no plano de fundo histórico e que sempre se deve teorizar do ponto de vista da ininterrupta coincidência da nossa existência, o que eles chamam também do nosso fazer saber, né? Ou seja, as lógicas culturais, elas passam além do que se tem de cognição
prática e linear e concreta e reta. Ela é a nossa experiência, né? A praxe do viver, é o dia a dia. E então é o uso, não a lógica que condiciona as crenças. Né? Os modelos da cultura e do conhecimento, eles se baseiam em processo histórico, processo linguístico, cultural, que apesar de que nunca estão isolados de outras histórias mais amplas, eles retêm algumas especificidades de lugar, né? Podendo ser situados dentro da antropologia das experiências, né? Exatamente como se diz a frase, é o uso, não a lógica que vai condicionar as crenças. E de fato não é, porque não existe lógica no que não se explica, né? Bom, no ponto 3, o autor fala sobre a natureza do lugar, repensar o local e o global. O autor relata que as mentes elas despertam no mundo, mas também em lugares concretos. O conhecimento local ele é um modo de consciência baseado no lugar, uma maneira, lugar específico de otorgar sentido no mundo. E é aqui que começa uma crítica, porque o nosso interesse, com tudo que a gente tem hoje, a globalização, o nosso interesse do lugar desaparece, né? Um conjunto de trabalhos, como relata do autor, um conjunto de trabalhos recentes, eles tentam superar o paradoxo ao resolver algumas armadilhas epistemológicas que impõem as teorias da globalização, ao mesmo tempo que oferecem elementos para pensar para além do desenvolvimento, ou seja, para uma conceitualização do pós-desenvolvimento, que é mais favorável à criação de novos tipos de linguagens, compreensão e ação. E aqui, então, ele começa uma crítica ao capitalocentrismo, com todas as suas exclusões, que teve a todas as outras possibilidades de mundos diferentes, né, acerca de potencialidades dos modelos locais da natureza. Então, de fato, relata o capitalismo como sendo uma forma mais atual do poder hegemônico, né, e talvez a única da economia, e é o que vai continuar sendo o futuro, né, previsivelmente. E então o capitalismo vai se apresentar inerente e como naturalmente mais forte do que as outras formas de economia não capitalistas, como economias tradicionais ou economias de terceiro mundo, né? Ou até experiências comunais. Mas ainda assim, apesar de todas as formas das formas de tecer a modernidade, a resistência sempre existe, né? Então começa a se questionar, né? O lugar como a cultura local, que pode ser considerado o outro da globalização, de maneira que uma discussão do lugar deveria oferecer uma perspectiva importante para repensar a globalização. É a questão das alternativas ao capitalismo e à modernidade. Né? Então, o lugar e a consciência baseada no lugar, ela tem sido marginalizada nos âmbitos dos debates entre local e global. Né? E, como deveria ser acrescentado ainda aqui, questões de classe, gênero e raça, né? Acrescentando ainda questões ambientais. O lugar, a cultura local, o outro, a globalização, o capitalismo e a modernidade. Aqui, então, o autor ele começa a questionar: pode o lugar e o outro ser reconcebido como projeto? É até perigoso, né, essa exposição, porque construir o outro como projeto e o lugar, ele transforma o imaginário baseado num lugar e no outro numa crítica radical do poder, né? E alinha a teoria social com a crítica do poder pelo lugar. E dá até uma ideia
romantizada de aproximação do outro, que novamente a ideia romantizada ela vem daquela forma nostálgica do imperialismo, né, de um desejo sobre o nativo intocado, né, que aí presumindo o encontro entre o local global, entre o lugar cultural local com o global, né, global, moderno, hegemônico, e transpassando novamente outras formas de significar o imperialismo, né? O outro como uma forma de poder novamente, o outro como mercadoria, novamente entrando na linha do colonialismo, do imperialismo, né? Então, não são aqui exposições e lutas romantizadas, né? O lugar como cultural, como cultura local, não é venda, não é a venda dos corpos e dos territórios. Que isso é uma grande crítica que traz o autor nesse meio. E um outro ponto é quem fala pelo lugar. Novamente a gente enfatiza aqui quem fala pelo outro, o poder de falar, né? Esses corpos, esses lugares, eles são subalternizados, eles são silenciados, e a gente começa a se perguntar, né? O quanto que grita o silêncio. Spivak, né? Que ela até traz em alguns das suas falas, numa obra dela, que Pode o Subalterno Falar. Então, assim, aquele que cala, o quanto ensurdecedor é o grito. E quem é que fala por ele? E será que aquele que fala representa um poder também político? Representa também uma palavra poder? E não uma palavra, e não algo como entendimento, não algo como igual? E aqui fica uma outra grande crítica do autor, né? E aí entra nas questões, quais são as mudanças que se dão em lugares precisos como resultados da globalização? Por outro lado, quais novas formas de pensar o mundo emergem de lugares como resultado de tal encontro? Como podemos compreender as relações entre as dimensões biofísicas, culturais e econômicas dos lugares? Então, em último ponto, o autor ele fala sobre a defesa do lugar, algumas implicações para a ecologia política. A defesa do lugar. Assim como discorrido, né, no texto, a defesa do lugar é vinculada à prática de um grupo de atores, desde os ativistas dos movimentos sociais, arqueólogos, antropólogos, ecologistas, ambientalistas, ecólogos e diversos autores, né, e atores que trabalham nesse meio. Para começar, os movimentos sociais, em particular os de população de florestas tropicais, elas invariavelmente enfatizam quatro direitos fundamentais: a identidade, o território, a autonomia política e a sua própria visão de desenvolvimento. Claramente, a gente consegue ver essas reivindicações aqui mesmo, né, no nosso país, pertinho da gente, as nossas populações originárias, os nossos indígenas, os nossos quilombolas e todas as violências que eles sofrem todo dia, né? Principalmente no atual governo que a gente se encontra. Então a gente acaba por dizer que a defesa do lugar de um território, região, é uma categoria administrativa também de grupos étnicos
que aponta para a construção de modelos alternativos de vida e da sociedade. E é claro que a ecologia política, criada por esses movimentos sociais, ela é portadora de uma defesa da identidade do lugar, da região, que não é estática, nem o lugar e nem a identidade, né? E mesmo que se tivesse formulada com a defesa desses, ela é uma construção coletiva, de identidade, de cultura, de transpassar a linearidade do tempo da trajetória de vida mesmo, sabe? Então, aqui que também são usados os usos e significados, né? O uso e significado das coisas, mas que passa também pelo significado econômico não capitalista. Bom, então, findando já as falas do que se passa no artigo do Arturo, ele relata que os psicólogos ambientalistas começaram mais claramente a desenvolver o manejo das ferramentas do ecossistema sustentado no conceito de lugar, ao irem além da concepção instrumental dominante de gestão e inventários. Esses estudos colocaram em ênfase os significados culturais através dos quais lugares, e de fato os ecossistemas, se constroem. Ao verem os ecossistemas como lugares socialmente construídos, eles concluem que o centro do manejo dos ecossistemas é o de guiar as decisões que afetam o lugar usando um conhecimento abundante de sua história natural e cultural. Igualmente, as decisões sobre os recursos, elas devem ser guiadas por uma compreensão de todos os processos sociais que definem, que estruturam e alteram os significados das paisagens. Bom, uma outra visão, né, uma outra perspectiva de lugar, ela também nos permite dar um conteúdo etnográfico à noção do que é dito como ecologismo dos pobres, ou seja, a resistência cultural, de fato, de muitas comunidades pobres à valorização capitalista estrita em seu ambiente. E, no fundo, o ecologismo dos pobres é aí que reside no conjunto dos significados, né? Que a gente acabei de falar. Bom, mas aí então Arturo dá alguns questionamentos, né? Será então que é possível aceitar que os lugares estão sendo sempre defendidos e que sempre surgem as novas economias? Será que a prática ecológica alternativa não só pode ser documentada, mas que sempre são objetos de disputas em muitas localidades? Atreve-se a considerar seriamente essas perguntas. Definitivamente supõe uma política de leitura distinta por parte de nós mesmos, como analistas, com a necessidade concomitante de contribuir com as políticas diferentes da representação da realidade. Também supõe que o pós-movimento já está e sempre esteve sobre uma constante reconstrução. Bom, colegas, então é isso a respeito do que diz o texto sobre lugar, natureza, ser. Termina com uma frase que fala que o lugar da natureza é o chão e tudo em volta. A natureza do lugar é o que somos. Obrigada.